Nessa parte 4 da videoaula sobre as noções básicas do Simples Nacional e as mudanças trazidas pela Lei Complementar número 155 de 2016, nós vamos falar sobre novas tabelas e novas atividades permitidas no Simples Nacional a partir de 2018. Uma das partes que são o núcleo da alteração da Lei Complementar 155 é a questão das novas tabelas e nova forma de tributação. A Lei Complementar ela reduziu as quantidades de faixas de faturamento, nós tínhamos 20 faixas de faturamento no Simples Nacional, e diminuiu também uma tabela, nós tínhamos 6 tabelas de atividades e passamos a ter, a partir de 2018, 5 tabelas de atividade, são os anexos 1 a 5. A lei também instituiu a tributação progressiva, que é uma alteração bastante significativa, que ela traz complexidade, todas as alterações trazidas têm complexidade, que a gente procura resolver com tecnologia, né? Na verdade, você não consegue descomplicar a lei se você não usar a tecnologia. Infelizmente, os sistemas de cálculo do Simples Nacional facilitam muito a vida do contribuinte, das empresas de serviços contábeis, dos profissionais de contabilidade, porque por meio do aplicativo de cálculo, que é o nosso PGDAS-D, Programa Gerador Documento de Arrecadação do Simples Nacional, é possível, então, só informando o valor do faturamento, informando qual o tipo desse faturamento, se é comércio, indústria ou serviços, se esse faturamento aconteceu algumas excepcionalidades, a tipo exportação, né? Sobre retenção de ISS, se teve substituição tributária de ICMS, quer dizer, alguns fatos são informados no aplicativo de cálculo e o próprio sistema faz as contas, faz os cálculos e gera a guia de pagamento para que o contribuinte possa, gerando a guia, fazer o pagamento na rede bancária e cumprir com as suas obrigações no Simples Nacional. Mas essa tributação progressiva, o que ela tem de positiva, né? Ela trouxe o seguinte: a situação atual, até 2017, com essas 20 faixas de faturamento atualmente existentes, quando uma empresa muda de faixa, ela tem a sua alíquota, tem uma alta muito abrupta, muito repentina, né, de alíquota. No anexo 1, por exemplo, que é o anexo do comércio, quando ultrapassa a primeira faixa de faturamento, que está em R$180 mil, a alíquota sobe de 4% para 5,47%. E com a tributação progressiva isso não vai acontecer. A tributação progressiva traz o seguinte fato: a nova alíquota, a alíquota da faixa superior, só passa a incidir sobre o valor que ultrapassa a faixa anterior. É o que já acontece hoje nas tabelas do imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica, e foram trazidas para o Simples Nacional a partir de 2018. E, felizmente, o sistema de cálculo vai fazer esses cálculos de forma automática para que as empresas produzam as suas guias de pagamento. Então, tem uma fórmula trazida pela lei, que está aí no quadro, RBT12 vezes a alíquota nominal menos parcela a deduzir, dividido pelo RBT12, sendo que o RBT12 é receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração. Então, na verdade, para saber a alíquota do Simples Nacional, ela é determinada pelo faturamento da empresa, mas não é só o faturamento do mês, é o faturamento nos últimos 12 meses. Isso faz com que as alíquotas também não subam e não desçam com muita rapidez, né? Sempre observa a questão da média de faturamento dos últimos 12 meses. Nós temos uma tabela, então, que está na lei, uma tabela para cada anexo da lei complementar, tem o anexo 1. Então, nós temos 6 faixas de faturamento. A primeira faixa vai até R$180 mil, a segunda até 360, a terceira até 720, a quarta até 1.800.000, a quinta até 3.600 e a sexta até 4.800. Uma coisa interessante é que o ICMS e o ISS eles vão parar na quinta faixa, né? Porque o limite do ICMS e do ISS, como já disse anteriormente, ele vai ficar limitado a R$3.600.000. Nós temos a tabela de alíquotas nesses anexos, né? Cada faixa tem uma alíquota nominal e tem uma parcela a deduzir, que é aplicada pela forma trazida pela lei, e abaixo tem o percentual de repartição de cada tributo, quer dizer, quando acha a alíquota nominal efetiva, aplica-se o percentual de cada tributo e acha-se então quanto cabe a cada tributo daquela alíquota que a empresa
paga dentro do Simples Nacional. Eu trouxe alguns exemplos aplicando a fórmula, né, da lei. No anexo 1, que é o anexo do comércio, quer dizer, as empresas comerciais no Simples Nacional, quem revende mercadorias, vai ser possível observar essa mudança gradual da questão das alíquotas quando o faturamento sobe, né? Uma empresa que esteja na primeira faixa até R$180 mil, ela tem uma alíquota efetiva de 4%, que é a mesma alíquota válida em 2017, quer dizer, a alíquota inicial não vai mudar, ela é 4% em 2017, vai continuar 4% em 2018. Começa a mudar quando ultrapassa essa primeira faixa. Por exemplo, o segundo exemplo é R$182 mil de RBT12, que é a Receita Bruta nos últimos 12 meses. Ou em 2017, essa alíquota subiria para 5,47%. A partir de 2018, com a tributação progressiva, com a nova fórmula trazida, essa empresa vai pagar 4,04%. Nós temos um outro exemplo de 3.600.000, que tem uma alíquota de 11,88%. E dá para perceber nesse 11,88%, nós temos aí o percentual de cada tributo. Quer dizer, desses 11,88%, 0,65% é do imposto de renda da pessoa jurídica, 0,42% é da contribuição social sobre o lucro líquido, 1,51% é da contribuição para a COFINS, 0,33% para o PIS/PASEP, 4,99% contribuição patronal previdenciária e 3,98% de ICMS. Quer dizer, depois que acha a alíquota efetiva, aplica-se os percentuais da lei e nós temos então quanto cabe a cada tributo. É importante isso até para efeito de ICMS, por exemplo, uma empresa que tem esse faturamento de 3.600.000 vai pagar para o ICMS 3,98%. Isso quer dizer que se ela transferir crédito, quer dizer, o que ela vai colocar na nota fiscal dela para transferir crédito de ICMS, vai ser esse 3,98%. Quando muda para 3.610.000 de RBT12 no anexo 1, nós temos uma alíquota menor de 8,53%, até 3.600.000 era 11,88%, 3.610.000, quer dizer, subiu 10 mil o faturamento nos últimos 12 meses, diminuiu de 11,88 para 8,53. Por quê? Porque ultrapassou o sublimite do ICMS e do ISS, então nesse caso o ICMS passa a ser pago fora do Simples Nacional. Por isso que a alíquota efetiva diminuiu, porque ela corresponde só aos tributos federais. O ICMS, nesse caso, ficou zerado, né? Está com zero aí. Tem algumas situações onde esse ICMS vai ser calculado, essa aqui é a situação mais corriqueira, né? Mas tem algumas situações onde o ICMS vai ser calculado, quando ultrapassa até 20% do limite de 3.600.000, isso o aplicativo vai calcular naturalmente, automaticamente. E fiquem tranquilos porque o aplicativo vai apontar, o PGDAS-D vai apontar quando a empresa está impedida de recolher o ICMS ou ISS no Simples Nacional e, nesse caso, tem que recolher diretamente ao Estado ou ao município. Outra coisa bastante importante, básica de tabelas, né? Peguemos o exemplo aí do RBT12 de R$182 mil, que tem uma alíquota efetiva de 4,04% e um ICMS de 1,37%. Nem sempre esse 1,37% de ICMS vai ser recolhido, nem sempre o 0,11% do PIS/PASEP vai ser recolhido, 0,51% de COFINS vai ser recolhido, porque tem algumas situações que modificam o faturamento e a incidência no Simples Nacional. Por exemplo, se uma empresa revende mercadorias para o exterior, se ela exporta, então ela faturou R$100 mil, R$50 mil ela vendeu no mercado interno e R$50 mil ela vendeu em exportações. Nesse caso, nos R$50 mil que ela vendeu no mercado externo, ela vai deixar de pagar 1,37% de ICMS, 0,11% de PIS/PASEP, 0,51% de COFINS. Então, na verdade, nós temos essas alíquotas aí que são as cheias, mas algumas situações podem fazer com que essas alíquotas não sejam cobradas dentro do PGDAS-D, desde que a empresa informe no sistema essas situações. Exportação, ela pode ter, por exemplo, uma substituição tributária de ICMS, então ela informa que naquela parte da receita bruta ela teve a ST de ICMS e o sistema deixa de calcular aquele percentual dentro do Simples Nacional. Mas esse quadro busca
informar apenas as situações básicas de incidência, então tem todas as alíquotas cheias, tanto as alíquotas efetivas quanto a questão da distribuição dos tributos dentro do Simples Nacional. O anexo 2 tem a mesma funcionalidade, então começa com 4,5%, assim como hoje, né, ele tem uma diferença de 0,5% com relação ao anexo 1, porque o anexo 2 é para a indústria, e no anexo 2 a diferença é que tem o IPI. Então, ao invés de começar com 4%, começa com 4,5%, por causa da inclusão do IPI, e da mesma forma tem a progressão das alíquotas conforme aumenta o faturamento, e essa progressão deixa de ser abrupta e passa a ser gradual, fazendo uma curva ao invés de uma escada, que foi a intenção do legislador na Lei Complementar número 155. No anexo 3, nós temos a mesma funcionalidade, começa com 6%, que é a alíquota atual, né, de 6%, sobe gradualmente também, tem a parte do ISS, por exemplo, na faixa de faturamento de R$ 182 mil, tem uma alíquota efetiva de 6,06% e um percentual de ISS de 1,94%. Esse percentual vai ser utilizado, inclusive, para a retenção de ISS, se a empresa, de acordo com a legislação da Lei Complementar 116, ela deve sofrer a incidência do ISS, então esse percentual é o que a empresa deve colocar na nota fiscal para efeito de retenção de ISS. E é importante também que, nesse caso, se uma empresa sofre a retenção do ISS, esse percentual que está no Simples Nacional não é cobrado dentro do PG-10D, porque a empresa já sofreu a retenção fora do Simples Nacional. Então, informa que naquele faturamento sofreu a retenção e, com isso, né, não existe a duplicidade de cobrança do ISS no PG-10D. No anexo 4, nós temos uma alíquota de 4,5%, também é setor de serviços, né? E esse anexo 4, ele é menor do que o anexo 3, o anexo 3 começou com 6%, ele é menor pelo seguinte, porque na verdade essas empresas que estão no anexo 4, elas não pagam a previdência no Simples Nacional, elas pagam a contribuição patronal previdenciária fora do Simples Nacional. Por isso que as alíquotas são um pouco mais baixas, porque a previdência tem que ser paga à parte por meio da GFIP e E-Social daqui a alguns meses, né? Então tem que fazer o pagamento da CPP, Contribuição Patronal Previdenciária, fora do Simples Nacional. O anexo 5, nós temos uma tributação um pouco mais pesada, ela começa com 15,5% na primeira faixa de faturamento, no exemplo que eu dei de R$ 182 mil, 15,53%, com 3.600.000 pode chegar a 21,28%, nesse caso até 3.600.000 o ISS está incluído, nesse caso com 5% para o ISS, e quando vai para 4.800.000 diminui para 19,25%, mas o ISS nesse caso está sendo recolhido fora do Simples Nacional. Tem um módulo da videoaula que eu vou tratar especificamente da questão da tributação de serviços. Eu vou explicar que esse anexo 5 nem sempre ele vai ser aplicado. A empresa que está nesse anexo 5, ela dependendo da sua utilização de mão de obra, quer dizer, o percentual de massa salarial envolvida na empresa, ela pode ser beneficiada com a transição do anexo 5 para o anexo 3. Ela pode deixar de pagar, por exemplo, esses 15,5% na primeira faixa, para pagar 6%, que é a primeira faixa do anexo 3. Mas eu vou falar especificamente no módulo que trata da tributação na área de serviços no Simples Nacional. Nós temos também novas atividades a partir de 2018. Essas atividades são no setor de bebidas alcoólicas, produtores de cervejas, vinhos, licores e destilados. O setor de bebidas alcoólicas tinha a seguinte regra até 2017. Só podia optar pelo Simples Nacional o comércio varejista, restaurantes, supermercados, comércio em geral, mas varejista de bebidas alcoólicas. Sempre puderam optar pelo Simples Nacional. A partir do ano que vem, a indústria de cervejas, vinhos, destilados e licores vai poder optar e essa indústria vai poder fazer o seu comércio varejista e o seu comércio atacadista também, a própria indústria que fizer a fabricação desses produtos, dessas bebidas alcoólicas.
vai continuar vedada apenas a atividade de comércio atacadista puro. Então, se eu tenho um comércio atacadista de bebidas alcoólicas, mas eu não fabrico essas bebidas, eu continuo, a partir de 2018, não podendo optar pelo Simples Nacional. Uma coisa bastante importante é que essas indústrias, elas têm que seguir a regulamentação da Anvisa e do MAPA e da Receita Federal do Brasil. Do MAPA seria o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Elas têm que ser registradas no MAPA e têm que seguir a regulamentação da Anvisa e da Receita Federal do Brasil com relação à fabricação de bebidas alcoólicas para poderem optar e continuar como optantes pelo Simples Nacional a partir de 2018. Uma coisa que não mudou, e é importante a gente falar isso porque nós temos visto muitas notícias pela imprensa sobre inclusão de novas atividades e muitas coisas não estão corretas. Então nós julgamos conveniente falar o seguinte: continuam não podendo optar pelo Simples Nacional empresas simples de crédito. Na verdade, elas nem existem ainda, já teve 2 projetos de lei que foram apresentados nesse sentido, mas esse tipo de empresa ainda não foi criada, tem tramitação no Congresso Nacional sobre isso. OCIPs, Organizações Sociais da Sociedade Civil, quer dizer, não podem optar pelo Simples Nacional, nunca puderam, tem projetos nesse sentido também, mas por enquanto não tem nada aprovado com relação a isso. Cooperativas, exceto as de consumo. Então, nós identificamos algumas cooperativas que estão como optantes pelo Simples Nacional. A gente orienta que peçam exclusão do regime, salvo se for cooperativa de consumo, porque se não pedirem exclusão do Simples Nacional, nós seremos obrigados, a Receita Federal, Estado, município, vai ter que fazer um trabalho de exclusão dessas empresas do Simples Nacional, porque de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 2006, elas não podem optar pelo Simples Nacional. E também não podem optar pelo Simples Nacional entidades e associações de qualquer espécie, a exemplo de clubes e condomínios. A Lei Complementar 123, ela trouxe, de acordo com a Emenda Constitucional 42, que o Simples Nacional é destinado a microempresas, empresas de pequeno porte, e então ela não é destinada a essas entidades, portanto não podem optar pelo Simples Nacional. Com isso, nós terminamos a parte 4 da videoaula, que trata das tabelas, novas tabelas do Simples Nacional a partir de 2018, novas atividades e também as atividades que continuam não podendo optar pelo Simples Nacional, mesmo a partir de 2018.